Rapaz, eu não pensei que fosse possível, mas Superman e Lois continua bom depois do primeiro episódio. O segundo episódio foi tão bom quanto o primeiro. E, gente, eu já tô na dúvida se isso daí é CW ou é HBO. E no vídeo hoje a gente vai fazer a nossa super análise desse segundo episódio. Então eu já devo alertar vocês que vai ter spoiler no vídeo. E assim, vamos começar pela melhor coisa do episódio. No finalzinho do episódio, o Capitão Luthor, tá conversando com a sua nave e começa a se lembrar do Superman da sua Terra. E então a gente tem um super flashback, mostrando um exército de humanos, entre eles esse Luthor e o pai da Lois Lane, o Sam Lane. E eles estão enfrentando ninguém menos que um Superman com um uniforme preto, matando geral com a sua visão de calor. Caraca, velho! E assim, obviamente, esse Superman não é o Superman da Terra principal. E a gente sabe que esse Luthor veio de uma Terra que foi completamente destruída. E ele mesmo disse que o Superman era uma espécie de tirano dentro do planeta dele. E cara, a primeira coisa que me veio na cabeça é que isso é uma referência direta ao Injustice. E gente, talvez tenha sido de propósito ou não, mas pô, lá no primeiro episódio tem uma referência clara ao Injustice. E agora de novo. Então assim, eu não tô dizendo que é a Terra do Injustice, mas eu tô achando que é uma Terra que passou por algo muito semelhante. Ô Gabriel Clone do Mal, qual que é o tema principal desse seriado de Superman e Lois? Gabriel, claramente é relacionamento com a família, amizade da família. E todo esse blá 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 aí. Exatamente, Gabriel Clone do Mal. O tema principal de Superman e Lois é o bonding familiar. O bonding, o que une as pessoas. E agora, muito conveniente nesse segundo episódio, eles mostrarem um Superman que vira vilão de uma Terra alternativa. O que será que motivou esse Superman a ficar do mal? Gente, qualquer beabá do roteiro vai nos levar a uma quebra de relacionamento familiar que esse Superman da Terra alternativa teve. O WandaVision tá aí pra provar. O que é da série há de ser da série dentro da temática dela. O WandaVision é sobre o luto de uma pessoa. Superman e Lois é sobre o relacionamento da família. E aqui cá entre nós, eu ainda não tô 100% convencido que esse Capitão Luthor vai ser o grande vilão do seriado. Gabriel, você tá louco? Ele tem Luthor no nome, tem uma armadura, tá lutando contra o Superman. Ele é o vilão. Calma, Gabriel Clone do Mal, porque a CW gosta de fazer essas pegadinhas, fazer de conta que é um carinha bem no início que parece ser meio óbvio, e depois fazer o plot twist e mostrar que é outra coisa. Tá, mas quem você acha que poderia ser? Esse Superman do mal aí com o uniforme preto que apareceu matando todo mundo. Esse daí eu acho que vai ser o grande vilão da série. Gente, porque na boa, o Capitão Luthor mal consegue lutar contra o Superman. No primeiro episódio apanhou geral, só conseguiu fugir porque usou uma artimanha da Kryptonita. E nesse segundo episódio apanhou 2 vezes pro Superman. E só por um artifício de roteiro conseguiu se salvar. Por quanto tempo vocês acham que o pessoal da CW vai conseguir segurar ele como antagonista? Ele não é páreo pro Superman. Claro, ele pode conseguir uma Kryptonita ou algo desse tipo, mas nesse segundo episódio ficou com muita cara de que ele tá fazendo tudo isso por um motivo que ele entende que é algo bom. E eu acredito que eles vão tentar fazer o plot twist pra realmente nos enganar e mostrar o verdadeiro vilão do seriado. Devo lembrar vocês como que termina o primeiro Injustice? Com um Superman de uma outra Terra enfrentando o Superman da Terra do Injustice. E que com certeza não foi coincidência eles mostrarem um jogo do Injustice no primeiro episódio. Eles estão tentando construir uma metalinguagem aí que ainda não tá muito clara pra gente, mas que eu acho que vai se confirmar nos próximos episódios. E beleza, vamos falar um pouco das coisas que aconteceram na ordem cronológica do episódio. Afinal, o episódio não foi só bom por causa desse Superman do mal no final. Teve muita coisa durante o episódio que foi sensacional. E assim, o episódio já começa muito foda com a narração da Lois. Ela aqui fala sobre mudança, ter dificuldade de sair do seu antigo lar, mas que no final isso pode resultar em novas memórias. E assim, eu falando aqui parece um diálogo super clichê, mas rapaz, funcionou que foi uma beleza no episódio. Olha, o episódio começou com 1 minuto e eu já tava 100% dentro do clima do que eles queriam fazer aqui. E bem, o episódio começa nesse tom, nota 10, e rapidamente cai para um nota 5. Porque o Jordan fica sabendo pelo Superman de que ele não vai pro colégio até eles resolverem essa questão dos poderes dele. E daí o Jordan fica brabinho porque não pode ir no colégio. E olha, eu achei isso extremamente idiota, porque, velho, ele é um adolescente. Que adolescente não quer ficar em casa longe do colégio? Sabe, isso me incomodou um pouquinho porque não foi muito realista na minha opinião.
Mas assim, eles compensam isso logo na sequência, levando o Jordan e o Superman pra Fortaleza da Solidão, que aqui visualmente é uma grande porcaria. É um iglu que fica brilhando. Muito ruim essa Fortaleza da Solidão. Mas aqui o importante não é tanto o visual, e sim o conteúdo. E em termos de conteúdo, essa cena da Fortaleza da Solidão é demais. A gente vê o pai biológico do Superman, né, o Jor-El. A gente fica sabendo que o nome Jordan é em homenagem ao Jor-El. E a gente tem diálogos extremamente interessantes aqui. Como, por exemplo, o Jor-El falar que eles vão poder continuar a linhagem de Krypton através dos filhos do Super. E que talvez os filhos dele não tenham tanto DNA humano e mais de kryptoniano. E assim, essas cenas são muito legais, porque elas ajudam a desenvolver 3 personagens ao mesmo tempo. O Jor-El, que com certeza está interessado em poder ver Krypton sobreviver de alguma forma. O Superman, porque ele pode se relacionar melhor com seu filho. E o Jordan, que pode finalmente tentar entender o que está acontecendo com ele. Então essa cena aí, embora comece muito ruim, tem um efeito especial muito ruim da Fortaleza da Solidão, ela é muito bem escrita. E isso daí é uma coisa que a gente vai ter durante todo o episódio. Ele é muito bem escrito. Os diálogos são muito bons. E quando a família volta a se reunir no final do dia, o Superman e o Jordan acabaram se unindo mais ainda. Mas o Jonathan só tá se dando mal e a Lois não tá conseguindo avançar com a história dela. E bem, em paralelo ao Superman e o Jordan na Fortaleza da Solidão, a gente tem a Lois Lane investigando mais sobre o negócio que tá acontecendo na cidade. E a gente também tem o Jonathan sofrendo bullying dentro do colégio por ele ter ajudado seu irmão lá no primeiro episódio. E olha, a Lois Lane continua me surpreendendo. Sensacional esse episódio dela. Assim, ó, tá um pouco cedo de falar porque é só o 2º episódio, mas a Lois Lane desse seriado tem as características do que eu considero a Lois Lane perfeita. Pra mim, a Lois Lane tem que ser aquela bússola moral que ajuda emocionalmente o Superman a não cair nunca. O Superman sem a Lois não existe. E esse Superman do seriado tá numa fase que ele não conversa mais com seus pais, porque eles já morreram. E a única pessoa que ele tem pra conversar é a Lois. E a Lois tá aqui no seriado pra dar frases matadoras. Mas assim, ó, só fazer isso é um pouco simplista demais. E o seriado consegue colocar 2 a 3 camadas dessa Lois Lane. Porque a Lois Lane não tá ali só pra ajudar o Superman. Ela tá ali pra ajudar a sua família inteira. Então ela conversa com o Superman, ela conversa com o Jordan, ela conversa com o Jonathan. Ela faz verdadeiramente o papel de mãe e líder da família. Se não fosse a Lois, essa família já tinha arruinado há muito tempo. E assim, a Lois não para por aí. Porque, pelo menos na minha opinião, ela não pode ser só essa coisa familiar. Ela também tem que ter esse negócio jornalístico dela, de querer ser independente e de provar o seu valor. Isso daí tá no DNA da Lois. Ela não pode depender do Superman. O Superman tem que depender dela. E o seriado tem total noção disso. E por isso, nesse seriado, ela tá investigando um negócio meio podre envolvendo o empresário, né, que chegou em Smallville. E todo esse dilema eu achei extraordinário. Eu acho que até já falei aqui no canal que a Lois Lane perfeita pra mim é a Lois Lane do Superman contra a Elite. Ali ela tá fazendo coisas que são extremamente parecidas com essa Lois Lane. Só que essa Lois Lane, até esse momento, tem uma camada a mais, que é a camada familiar dela. E que ela consegue cuidar muito bem e com diálogos extraordinários. Então assim, ó, até esse momento, a Lois Lane é a melhor coisa desse seriado. E cara, isso é muito chocante, porque até os trailers eu não dava nada pra essa Lois Lane. No seriado da Supergirl eu não dava nada pra essa Lois Lane. E olha, até aqui eles estão mandando muito bem com ela. E bem, em paralelo a isso, a gente tem a outra história, que é a história dos filhos. E é no dia seguinte onde as coisas ficam ainda piores. Porque o Superman leva de novo o Jordan até a Fortaleza da Solidão, onde eles fazem uns exames no Jordan e descobrem que ele jamais vai ter a força do Superman. O que acaba sendo uma grande decepção para todo mundo. Pro Jor-El, pro Superman e principalmente pro Jordan. Já o Jonathan tá sofrendo ainda mais bullying lá no colégio dele, quando ele tá tentando entrar no time de futebol. E é aqui que o seriado pode deslizar. Na verdade, nesse episódio já começou a deslizar um pouquinho. E todos os clichês que vocês pensarem, eles fizeram aqui. Ah, o bullying do cara no armário dele, fizeram. O bullying com o cara que quer entrar no time de futebol, fizeram. E isso não foi um negócio que estragou o episódio, mas acabou sendo um negócio que me incomodou, porque o nível do arco dos outros personagens é muito superior ao do Jonathan. Eu espero muito que esse negócio de bullying no colégio pare, porque
Porque assim, ó, na boa, é um seriado do Superman. Tem coisas muito mais interessantes do que mostrar o filho dele sofrendo bullying no armário do colégio dele. Olha, eu espero mesmo que eles superem isso, pro próximo episódio já tá tudo normal. E no meio a tudo isso, o Capitão Luthor aparece de novo e o Superman acaba lutando com ele. Mas a luta não dá em nada, porque o Luthor usa sua nave para distrair o Superman e poder fugir. E bem, quando o Superman falha de novo em conseguir capturar o Luthor, ele volta, né, tem toda uma conversa muito foda com a Lois, e percebe-se que os dois estão realmente tentando tudo que eles têm para realmente unir a família, mas algumas circunstâncias estão afastando os dois. E nisso a Lois escreve o artigo, né, sobre o cara que tá comandando as coisas em Smallville, que também é o dono do planeta diário. E por causa disso, a matéria toda que ela escreve é alterada, o que deixa a Lois totalmente pé da vida. E se tem uma pessoa que você não deve irritar no universo da DC, é a Lois Lane. Mas a Lois sabe o que a família tá passando, e ela, além de ter que escrever a matéria, ela também tem que juntar os cacos da família que tá toda brigada. Isso meio que resulta numa festa que eles acabam indo pra juntar mais a família, e também pra ela investigar um pouquinho mais sobre o empresário lá do mal. Mas no meio da festa, o Superman é chamado pelo pai da Lois. E isso porque o Capitão Luthor atacou a base onde o Samuel Lane tá. E o Luthor chega rasgando geral e tenta conversar com Samuel Lane. E ele até entrega um pingente pra ele. E ele diz que o verdadeiro vilão não é ele, e sim o Superman, que um dia vai ser um tirano. Mas antes que eles pudessem continuar conversando, o Superman aparece e consegue derrotá-lo. Mas tudo isso meio que fazia parte do plano do Luthor, porque não tinha ninguém dentro da armadura. Ele estava controlando a armadura remotamente. E então a gente pula pro final do episódio, onde a gente tem um diálogo muito foda do Jordan com seu irmão Jonathan. E aqui sim o Jonathan tá fazendo algo importante para a história. Com certeza não é a parte do bullying, que é bem chata. O Jonathan, quando tá interagindo com os membros da sua família, realmente funciona. Mas quando ele tá fora do núcleo da família dele, nada funciona. A Lois Lane também tem um momento muito badass pedindo demissão do planeta diário. E assim, essa cena em si é um pouco exagerada, porque nenhum dono de jornal de fato fica numa redação de jornal lá conversando com os editores. Então a cena tem um seu certo exagero, mas não deixa de ser muito legal e emblemático ver a Lois Lane sair do planeta diário. E no finalzinho, né, tem a cena que eu comentei do Capitão Luthor tendo a sua memória da sua terra e vendo o Superman com o uniforme preto matando os outros soldados lá. E assim termina esse segundo episódio do Superman e Lois. Olha, o seriado continua foda, mas sabe, eu ainda não tô 100% vendido pra ele, porque ainda é CW. Eu tô só esperando o momento que a CW vai deixar a bola quicar. Mas diga-se a verdade, até esse momento isso não aconteceu. E esse seriado do Superman, até o momento, tá muito bom. Mas de novo, tudo aquilo que eu falei do primeiro episódio segue aqui. Tem pouca cena de ação do Superman. As cenas de ação realmente estão muito distantes entre a outra, e isso acaba deixando o ritmo um pouco mais arrastado, mas nesse segundo episódio até um pouco melhor, porque a duração dele não é de 1 hora, é de 40 minutos. O primeiro episódio foi de 1 hora. E bem, com 40 minutos faz muito mais sentido só ter 2 cenas de ação, mas poderia ter tido 3. Uma coisa que me preocupa bastante nos próximos episódios é como que eles vão manter o antagonista, né, rivalizando com o Superman. Porque teve esses 2 episódios e a gente vê toda hora o Superman enfrentando o Luthor. E tipo, se eles fizerem isso de novo, já vai ficar chato. Então eu espero que a partir do episódio 3, eles comecem a deixar as ações do Superman um pouco mais dinâmicas e não só ele lutando contra o Luthor. Sei lá, faz ele ir pra Metrópolis, salvar umas pessoas, enfrentar um outro vilão, mas não façam ele só ficar enfrentando o Capitão Luthor, porque senão isso vai acabar virando uma equipe Rocket da vida. Fica super manjado e você sabe que ele vai fugir no final até o último episódio, quando o Superman vai capturar ele. Mas enfim, o meu ceticismo com a CW me faz querer ver os defeitos do seriado. Mas o fato é que até esse momento tem pouquíssimos defeitos. Olha, pra mim com certeza é um seriado nota 8 sólido, e vamos ver se ele se mantém aí nos próximos episódios. Não deixem de comentar se vocês querem mais vídeos como esse dos próximos episódios de Superman e Lois. E essa foi a nossa análise do segundo episódio de Superman and Lois. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.